Mais uma vez, boa noite. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. O texto dessa noite é do 6 ao 15, não sabemos se vamos concluí-lo, mas de qualquer forma quero ler a partir do versículo 1. Colossenses, capítulo 2, verso 1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, esses versículos a gente estudou da última vez que eu estive no domingo à noite, aqui com os irmãos, pregando sobre Colossenses, tá? Nosso objetivo é que a gente conclua a carta nesse primeiro trimestre, quadrimestre do ano. E que Deus abençoe a todos nós. Então, se você não assistiu essa mensagem, ela está no nosso canal do YouTube, tá bom? Agora a mensagem de hoje. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento desse mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, e eu clamo que nesse instante nós possamos sair mais cheios dela, Pai, cheios do Teu Santo Espírito também, sermos pessoas diferentes e transformadas pelo Senhor. Abençoe a todos nós hoje, no ensino e também no aprendizado, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, verso 6, a Bíblia diz: como, pois, recebestes. Então, vamos primeiro parar rapidamente nessa ideia de receber. Quando a gente recebeu o Senhor, a gente, é claro que a gente recebe Cristo como nosso Salvador, essa é a coisa mais importante que existe. Então, a Bíblia diz, ele veio para os que era seu, mas os seus, o que a Bíblia diz? Não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ótimo. Então, tem um dia da nossa vida que a gente se torna filho de Deus.
Muito bem, nós recebemos Cristo. Mas, irmãos, não é só isso, porque o texto diz assim, ó, presta atenção no texto. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, peraí. Então, não é apenas receber o Senhor Jesus Cristo, isto é suficiente para a vida eterna, eu sei. Mas não é simplesmente que a gente recebe Cristo como Salvador. Mas a gente recebe algo a mais para continuar. Entendeu como é? A gente continua. Então aqui está escrito, como pois recebeste? Ótimo. Então vamos lá, ó, lembrando, para os visitantes, eu sempre volto para o mesmo texto. Eu vou explicar o texto, tá? Então quando eu não falar onde eu estou, é porque eu estou no texto. Quando eu sair do texto, aí é porque eu estou em outro lugar da Bíblia. Tá? Então agora eu vou para 1 Coríntios capítulo 11, você que é membro de Vila São José, você me vê ler esse texto ou citá-lo mensalmente, porque nós tomamos a ceia, e você precisa lembrar disso. Olha só como são as coisas. Nós recebemos Cristo como Salvador, sim ou não? Isso, é só isso? Mas não pense que eu estou diminuindo receber Cristo como Salvador, você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você pense que não é quando Cristo ele entra na nossa vida, ele não simplesmente entra na nossa vida e ele nos deixa. Não, a gente continua com ele e ele conosco. E a gente tem recebido mais dele. Então, por exemplo, aqui, ó, verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor, está vendo? O que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Está vendo? Tem um ensinamento. Ao receber o Senhor Jesus, Ele não nos deixa naquele dia, Ele continua com a gente. Olha só a importância de ter a continuidade com Cristo. Gálatas, vamos lá? Vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Os Gálatas estavam passando por um problema de doutrina dentro da sua igreja. É uma igreja que é organizada por Paulo e de repente eles estão com outros ensinamentos. Verso 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha o cuidado que a gente tem que tomar. Verso 7: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátemo. Verso 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então olha só, a carta aos Coríntios foi escrita por quem? Paulo. A carta aos Gálatas, escrita por quem? Paulo. A carta aos Colossenses, escrita por quem? Paulo. É a linguagem que ele usa para que a gente, ao receber Cristo como Salvador, se lembre que não é apenas a boa nova do Evangelho, mas é a boa nova do Evangelho que nos transforma em filho de Deus. É a boa nova do Evangelho que nos dá o privilégio de estarmos com Deus para toda a eternidade. Também é as boas novas de Deus que nos faz continuar. Então, verso 6: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, lá em Colossenses 2. Então, a ideia é de receber o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, não é? Verso 6 de novo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Então, agora vamos lá. Quem Ele é? Aí você pode falar assim para mim: Neil, eu estou careca de saber. Né? Pode falar isso para mim. Eu sei de quem Ele é. Mas nunca é demais a gente olhar o contexto e perceber quem Ele é. Porque no capítulo 1, a gente vê no verso 15 que Ele é a imagem do Deus invisível. Está vendo lá?
capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra o pedido de Filipe? Mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Cristo? Quem vê a mim, vocês têm me visto. Então, quando a gente quer enxergar Deus, a gente precisa olhar para Cristo, que expressa Deus. A expressão de Deus é Cristo. Muito bem. Só rapidinho, daqui a pouco volto para a mensagem, mas um adendo aqui. E hoje em dia, quem apresenta Deus para o mundo, Cristo não está entre nós aqui, ó. Cristo está entre nós porque Ele passeia na igreja e Ele está aqui dentro. Mas Ele não está fisicamente aqui. Quem mostra Deus para o ser humano é aquele redimido pelo sangue de Cristo, eu e você, diariamente, tá? Mas de qualquer forma, a imagem de Deus é Cristo. Então, peraí, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, verso 15 do capítulo 1, Ele é a imagem de Deus, do Deus visível. Ele também é o primogênito de toda a criação, não como primeiro, porque Ele não foi o primeiro a ser criado, não foi o primeiro homem. O primeiro homem a ser criado foi Adão. Ele é o primogênito, Ele é a fonte, Ele é aquele que dele vem todas as coisas. No verso 16, você vê que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Ele é Criador, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele também é Criador. Verso 17, Ele é antes de todas as coisas. E veja, verso 17, Ele é o sustentador de todo o universo. Verso 17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Veja quem Ele é. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então a igreja, vamos imaginar, é democrática? Não, a igreja faz o que Cristo manda. E se por acaso o líder da igreja, né, o pastor, aquele que governa a igreja, no sentido de estar à frente de todos, na questão da liderança, estiver fazendo alguma coisa, a igreja tem que apontar esse erro. Porque ele é a cabeça da igreja, ele que fala o que deve acontecer. Então, na infidelidade da igreja, os fiéis se levantam. Verso 18, além de ser a cabeça da igreja, vamos ver o que ele é. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, um dia nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é? Ele é tudo isso que a gente acabou de ler, no capítulo 1, versos de 15 até o verso 18. Então, é este Deus que nós recebemos. Não esquecendo que o Senhor Jesus Cristo é o Deus homem, é a segunda pessoa da Trindade. Mesmo que a gente não entenda a ideia da Trindade, nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia tem nos ensinado isso em todas as suas linhas. E aí, verso 6 do capítulo 2, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, andar no Senhor Jesus Cristo, que é isso que o texto está dizendo, é claro que tem a ideia de um estilo de vida, de uma forma de viver, de um caminhar diário com Ele. Vamos lá? Vamos lá? Efésios, capítulo, não vai para ir lá, você vai falar de cor. Eu vou falando e você vai continuando. Não vou falar o texto não, porque você sabe qual é. Quer ver? Posso dar o microfone para alguém aqui? Não estou gostando disso. Mas é fácil. Porque pela graça, olha que bonito, por meio, isso, é dom e não vem, para que ninguém, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Lembra disso? Tem que ser assim. Então nós estamos caminhando
com Cristo. Estamos caminhando na vontade dEle. Estamos realizando a vontade dEle na nossa caminhada até o céu. Capítulo 1, verso 9, preste atenção. Por essa razão, de Colossenses, tá? Tá bom? Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Quer andar com Cristo? Seja cheio do conhecimento da vontade dEle e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E aí, continuando o verso 10, qual é a consequência de nós andarmos no Senhor? Qual é a consequência de nós andarmos dignamente diante do Senhor? Aí vem os 3 verbos: agradar, frutificar e crescer, que estão no verso 10. Vamos lá, primeiro, agradar o quê? Está comigo lá? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Essa é a consequência de alguém que anda com Cristo. Segundo verbo, frutificando no quê? Em toda boa obra. Terceiro verbo, crescendo no conhecimento de Deus. E aí, irmãos, verso 11 diz, fortalecidos em todo o poder. Então Deus vai te capacitar a continuar a andar com Ele. Todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador, têm este privilégio. Grupo de louvor, aqueles que vieram hoje, né? Tivemos uma reunião aqui. Lembra que eu falei para vocês? A quem convém o louvor? Hã? Não, tudo bem, mas baseado no texto de hoje. Aí é fácil, lógico que é os crentes. Eu quero baseado no texto de hoje. Eu vou perguntar. Aos justos e retos. Muito bem. É para louvar a Deus, ó vós justos. E aos retos convém o louvor. Só que é privilégio. Não é qualquer um que pode vir aqui cantar, não. Não. E as portas estão abertas. Claro que estão. Ótimo. A questão é que nós vamos cantar, nós vamos falar amém, nós vamos falar que bom, sei lá o que a gente vai falar. Deus vai aceitar? Então olhe para o texto aqui. Olhe para o texto. Deus está nos aceitando? Porque aqui, eu olho, aqui todo mundo tem cara de crente. Todo mundo é salvo em Cristo Jesus. Mas estamos andando dignamente. Será que nós fomos capacitados por Ele para melhorar? Então vamos lá. Alguém que está andando com você há muito tempo, tem visto a sua melhora? Você está andando com Cristo? Tem visto a sua melhora? Ou você piorou? Será que quando nós chegarmos diante do Senhor Deus, Ele vai falar que nós andamos dignamente diante dEle? Então agora, vamos continuar, porque a ideia tem que ser essa: caminhar com Cristo, caminhar na vontade dEle e glorificá-lo. A Bíblia diz assim, verso 6, agora e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E olha só, irmãos, enraizados e edificados nele. Não é lindo essas coisas? Vocês não acham essas coisas maravilhosas? Quando a gente lê a Bíblia, e tudo é em Cristo, não existe outro, não existe eu na jogada, existe Cristo. Então agora presta atenção. Enraizados, parece que fui eu que criei raízes, ou alguém me deu as raízes? Olha só, presta atenção no texto. Edificados, parece que eu edifiquei alguma coisa, ou eu fui edificado. Está prestando atenção? Você consegue prestar atenção nessas coisas da Bíblia? Daqui a pouco eu volto aqui. E nele confirmados. Parece que é uma ação sua, na fé. Assim como fostes ensinados. Você consegue entender essas coisas? Parece que é uma ação nossa, isso que está acontecendo no verso 7.
Ou parece que eu, depois de receber tudo do Senhor, e continuar recebendo, hein? Tá? É por isso que a gente vem todo domingo também. É por isso que a gente vem de quarta, de sexta. Aqueles que podem, é claro. A gente recebe do Senhor, e aí a gente anda nele. E olha só, irmãos, enraizados. Vai ter alguma coisa que te move da presença do Senhor? Se você for enraizado. Alguém te move do caminho que Deus preparou para que você ande nele, se você for enraizado. Você tem raízes lá. Aí ele fala edificados. Alguém vai mover esse prédio aqui para algum outro lugar? Será que a gente está firmado em Cristo como um prédio, como uma casa mesmo? Será, irmãos? E não existe nada que nos mova? Ou não pode vir um ventinho de doutrina que a gente fica louco? Hein? Porque se você, para você que estava na mensagem passada, leio agora para todos, mas lembrem, verso 4, capítulo 2, digo isso para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Será que alguém nos tira, irmãos, do caminho? Será que, agora vamos pensar nas pessoas que têm um chamado, tem os voluntariados, tem aqueles que têm um chamado. Existe diferença? Existe. E a gente tem que ter voluntariados na igreja, e a gente tem pessoas chamadas. Eu quero falar com os chamados. Para os voluntariados, sabe o que eu digo? Seja um chamado. E para ninguém que não tem chamado e não é voluntariado, eu falo assim, ore, faça alguma coisa, lê a Bíblia, dá um abraço nos irmãos, faz alguma coisa. Estou falando nesse sentido de trabalhar para que a igreja funcione, tá? Então vamos lá. A gente é enraizado e edificado nele. Será que tem alguma coisa que nos mova da convicção de que Deus me deu, que eu preciso estar aqui como pastor dessa igreja? Vou dar o meu exemplo, dá licença. Será que tem alguma coisa que me mova disso? Entende como são essas coisas? Nós precisamos pensar nisso. E agora, lembrar que é assim, verso 7, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Pronto. Aí é fácil, irmãos. É fácil. As pessoas precisam olhar para nós, perceber a nossa forma, a nossa conduta, observar a nossa fé como virtude. Tudo bem? Se é virtude, tem que ser exercitado. Vamos lá, quais são as virtudes teologais? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. É exercício, tem que exercitar. Então, estamos falando da fé, da primeira virtude que aparece ali naquele texto. Se é virtude, precisa ser praticada. A gente vai ter dúvida ou não? Sim ou não? Vai ter dúvida porque a gente é pecador. Agora é fácil saber quando não tem fé. Porque a gente está enraizado e edificado. Pronto. Vamos firmes até o céu. Verso 7, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Excelente. Então a gente recebe, a gente é ensinado. E aí, irmãos, a questão é que a gente se alegra abundantemente. Então existe alegria na nossa vida. Isso a gente não pode de forma nenhuma controlar. A gente não pode controlar, porque existe dia que a gente está mal, outro dia a gente está bem, isto é verdade, mas o crente, ele passa pelos problemas de uma forma diferente, porque ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, porque ele anda nele, porque ele está enraizado, edificado, confirmado e ensinado. Então a alegria dele e a tristeza dele, como de todo mundo, não é controlada, porém pelos problemas a gente passa de forma diferente. E a Bíblia diz, no final do verso 7, nela abundando em ação de graça. Isso tem que ser uma coisa que tem que nos mover ao lermos, ao aprendermos isso. Porque a Bíblia diz também, em tudo dai graças. Maria Isabel, em tudo dai graças. Parabéns, gostei. Aprendeu o texto. Você lembra qual é o
o endereço? Eu acho que eu preciso lembrar desse endereço. Deixa eu ver. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Onde está? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Será que é essa? Me ajuda aí. Não é. 5,18, achei. Está aqui, ó. Decora esse versículo. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Então, nós precisamos nos alegrar em Cristo. Essa tem que ser a nossa convicção como salvos por Ele. Muito bem. Aí você aprende que você recebeu o Senhor Jesus Cristo. Aí você aprende que você deve andar nele, andar com Ele. Você aprende que o próprio Deus, Ele fez coisas por você, em você. Então você é enraizado, você é edificado nele, você é confirmado na fé, você é ensinado. E aí o que o apóstolo fala no verso 8, tende cuidado. Irmãos, você vê como esse apóstolo, ele está preocupado. Você já percebeu isso? Lendo Coríntios, verso 9, por essa razão nós também, verso 9 do capítulo 1, desculpa. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Está vendo? Tinha preocupação nesse homem. Aí, ele vai no verso 4 do capítulo 2, li agora há pouco, leio de novo aos irmãos, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É a preocupação do apóstolo, de que, ao receber o Senhor Jesus Cristo, as pessoas não se desviem. Verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Irmãos, e eu tenho cada dia mais convicção de que em muitos lugares que existem, as pessoas são presas mesmo. Presas. Elas não conseguem sair. Né? Daqui até a minha casa, de vez em quando eu passo na frente de um lugar, que alguns chamam de igreja, né? Está até escrito, igreja na porta, e ela sempre está lotada, e eu sempre falo para a Mauralinha assim, como pode? Será que a gente faz alguma coisa de errado em Vila São José? Porque hoje a igreja está bonita, de manhã estava mais bonita ainda, né? Não tem tantos lugares vazios, fico muito contente com isso. De manhã tinha até menos lugares vazios. Mas a nossa igreja não tem gente saindo pela porta, irmãos. Não tem. Mas uma das coisas que eu também tenho dito é que muitas pessoas vão em lugares como aqueles porque ouvem o que querem ouvir. Ninguém chama aquelas pessoas de pecadoras. Ninguém exige daquelas pessoas que elas mudem de vida. Aquelas pessoas são capazes, né, naquele lugar e em outros lugares, de sair do culto ou da missa e fumar. É isso que acontece. Ou fazer suas extravagâncias e depois de tomar a ceia. Então, muitos lugares, as pessoas realmente são presas. Porque assim, venha cá, dê o seu dinheiro e você será abençoado. Irmãos, qualquer pessoa que é generosa é abençoada. Qualquer pessoa. Quer ser bem sucedido na sua vida? Seja generoso. É o passo número 1, você vai ver. Você tem capacidade de dividir, e eu sempre falo isso aqui, sempre. E eu falo aqui com tranquilidade, sabe por quê? Porque essa igreja, ó, por exemplo, os visitantes vieram aqui, vocês perceberam que a gente não passou? Como é que é o nome, Marola? A gente não passou cestinha, não passou nada. Porque essa igreja aqui é sustentada pelos membros que não precisam disso. Não estou falando para a gente ser exaltado, é só para vocês perceberem. Você viu, não peço, você é a segunda vez que vem aqui. Você viu a gente pedir dinheiro alguma vez? E essa igreja é sustentada. Agora, eu falo isso com tranquilidade, porque vocês são fiéis mesmo, e são generosos.
Aqui ninguém tem falta de nada. Se a gente souber que alguém está precisando de alguma coisa, essa pessoa não precisará mais, a gente vai ajudar. Nós somos assim. Nós ajudamos outras igrejas. Os missionários, eles pedem igreja para essa igreja pobre aqui, ó, que consegue ter o suficiente para ajudá-los. Então, falo com tranquilidade. Então, são presas sim. Venha cá, dê seu dinheiro, você vai ser abençoado. Pronto. Aconteceu isso na vida dele, é presa. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, coisas que não valem nada. Então agora, irmãos, olha só. O mundo, o conhecimento no mundo, ele é progressivo, tudo bem? Então a gente vai aprendendo coisas. Então, aquilo que a geração da minha mãe sabia, é diferente do que a minha geração sabe, e a geração dos meus filhos, tem diferença. Então, pelo menos, pensando na minha mãe, em mim, nos meus filhos, nós temos 3 gerações aqui. E o conhecimento, ele é diferente. As coisas também são tratadas diferentes. É só você pensar na roupa. Tá bom? Eu sempre digo isso para os irmãos. Irmã Marisa, era admissível você pensar no pastor Rossi num culto domingo à noite assim? Mas as coisas mudam. Irmã Zenilda, já pensou? Pastor Steve assim, domingo à noite? Não pregava, os irmãos não pregavam. Podia ser quarta-feira. Era diferente, as coisas mudam. Certo? Tudo bem? Então, o conhecimento muda, a nossa forma de olhar o mundo muda. Só que tem que tomar cuidado. Olhe só esse verso, irmãos, 8. Olhe para o verso 8. A gente tem que tomar cuidado que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas. E a gente tem 3 coisas para pensar. Primeira delas, segundo a tradição dos homens. Então existem coisas que são coisas que os homens querem determinar. Então, preste atenção na seguinte frase: mas isso não tem problema. Sabe, aquilo que você vai confrontar como pecado, é quase pecado falar que é pecado. Sabe, as pessoas tiraram o pecado, essa palavra, do convívio. Eu tento incluir, não, isso é pecado. Não, mas eu acho que não é. Sabe esse negócio? Eu acho que não é, ou isso não tem problema, ou isso é assim mesmo. Sabe essas coisas? São tradições humanas. Mas para mim isso daí, sabe aquele negócio de que para mim está tudo bem? Isso aí é tradição do homem. São coisas mundanas. Então é o seguinte, presta atenção. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com aquilo que é do homem. Lembre-se do seguinte: você é um crente em Cristo Jesus, então você anda com Ele. Você é um crente em Cristo Jesus, então você está enraizado, edificado, confirmado, ensinado. E você é feliz nisso. Então, aquilo que é coisa do homem, você tem que ficar alerta. Tá? Então, primeira coisa, não se engane com filosofias. A filosofia é boa ou é ruim, irmãos? Boa, isso, tá bom, excelente. A filosofia é boa, tá? Então agora preste atenção no texto para ver qual a filosofia a gente deve rejeitar. O texto vai nos dizer qual é a filosofia que a gente tem que rejeitar, tá bom? Tudo bem? Pode continuar? Então vamos lá, ó. Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a tradição dos homens. Então a gente olha, é uma coisa que foi inventada pelo homem? Então, não, isso aí não serve para mim. Então agora vamos ler o verso 8 de novo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Segunda coisa agora, segundo o rudimento do mundo. Aí eu preciso, eu preciso fazer isso aqui, ó. Tá? Tudo bem? Vou fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui é porque eu vou em outro texto. Então, peraí. Então, existe uma coisa que é chamada de rudimento do mundo. Então agora preste bem atenção no que eu vou falar para você. Existe um mundo espiritual. A gente vai ver nesse texto aqui que tem um mundo que é espiritual. Tá? Então ali existem governantes nesse mundo espiritual.
Tá bom? Joia? Tem líderes. Existem essas coisas. Vamos lá. Nós fazemos parte desse mundo, que é espiritual. A resposta, presta atenção, é sim e não. Por que sim e não? Não, porque a gente se comunica através do corpo. Alguém tem dúvida disso? Eu não mando uma mensagem para você pela cabeça, telepatia. Eu me comunico com você por meio do corpo. Eu não consigo me comunicar com os espíritos. Tudo bem? Estamos juntos até aí? Então, por que não? Por causa disso. E por que sim? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades do ar, não é isso? A nossa luta não é com o nosso irmão em Cristo, nem com aquele que é nosso vizinho, ou com alguém que a gente está evangelizando, ou com alguém que realmente é contra nós. Essa não é a nossa luta, não é contra ele. A nossa luta é como coisas como essa aqui, ó. São incontroláveis. Não é uma questão simplesmente humana. É que o mundo tem um curso. Certo? Está entendendo o que eu estou falando? O mundo tem um curso. Verso, Efésios. Bem conhecido o texto. Vamos lá? Capítulo 2. Vai lá, Efésios, capítulo 2. A Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É isso que nós éramos, mortos. Ele nos dá vida. Ah não, eu sempre andei por aí, eu estava vivo. Estava morto em sua ofensa e no seu pecado. Cristo nos dá vida. Verso 2, do capítulo 2 de Efésios. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele não opera em você, que anda com Cristo, está enraizado, está edificado nele, está sendo confirmado devido ao exercício da fé. Não é de você que o texto está falando. Então não existe essa história de batalha espiritual na sua casa, na sua família. Você é vencedor. Você é mais do que vencedor. É que este mundo tem um curso, e este príncipe, é o texto bíblico, ele opera nós, filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais a Bíblia está falando, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A gente pode ter dúvida disso aqui. Este mundo tem um curso, e é por isso, né, que existem, a gente passeia por aí, e de vez em quando surge uma música, que você não tem coragem de ouvir ao lado da sua esposa, da sua filha, da sua mãe. Você não tem coragem, tem vontade de sair. Aí de repente, você vê uma mulher cantando aquilo. Não é possível que a declaração de amor do seu namorado, do seu marido, como é que fala quando está só paquerando? Eu não quero falar essa palavra. Falei já, né, Manola? Sabe, é impossível que a pessoa fale aquelas coisas para aquelas mulheres. E elas cantam a canção. Elas dançam a canção, elas sorriem. Aí você pode pensar que se fosse um homem, e ela apenas, falando no particular que ela aceitaria, você acha? Ou ela faz aquilo, porque ela está diante de pessoas que falam que está tudo bem.
Estou dando só um exemplo. O mundo tem um curso, irmãos. E é por isso que nós crentes não podemos brigar por causa da política. É ano de eleição, hein? E a gente vai continuar com o mesmo pensamento. Cada um aqui vota em quem quiser. E a gente não é inimigo político de ninguém aqui. Porque eles vão se acertar lá. Porque o mundo tem um curso. Isso aí acontece todos os lugares e todas as vezes. Sempre tomando cuidado. Então, peraí. Tendes cuidado, verso 8 do capítulo 2 de Colossenses. Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e aqui vem a resposta, e não segundo Cristo. Ótimo! Então vamos lá. O que nós devemos seguir? Agora vem a negação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com tudo aquilo que não está de acordo com Cristo. E aí não adianta vir com essa cabeça ocidental. Não adianta. Não adianta. A gente tem que lembrar, Cristo era um judeu, nasce ali no centro do mundo. E é assim, para um judeu, para aquele tipo de pessoa, o que Deus mandou é e acabou. Então, irmãos, eu e você, a gente é crente em Cristo Jesus. Ele, pela sua graça, Ele nos aceita, eu sei. Mas só que você quer cumprir o verso 6 e o verso 7, quer cumprir o verso 8, então você tem que saber, eu preciso também saber, nós temos que saber, tudo o que Cristo quer para a nossa vida. E aí fazer do jeito que Ele falar. Então existe exemplo simples, aquele que põe a mão no arado, olha para trás ou não? Sim ou não? Não. Então eu, irmãos, não posso deixar de ser pastor nunca. Então nas dificuldades que acontecerem na minha vida, eu tenho que ir no Senhor e falar, Deus, eu vou continuar, porque se Cristo foi para a cruz, eu posso ser pastor até o final da minha vida. Entende? Aí você vê de vez em quando aqueles que deixaram de ser pastor. Aí ele não é meu servo. Ele é servo de Deus, servo de Cristo. Que ele seja julgado. Aí, como eu falei hoje no grupo de louvor também, você vê esses homens que estão aparecendo agora, grandes pessoas que falaram durante algum tempo para todos nós, que temos contato com a literatura extra-bíblica para estudar, para pregar, tendo casos extraconjugais. Eu aguento isso aí, irmãos. Eu aguento isso aí. Então é o seguinte, teve o último que apareceu aí, 8 anos, que tinha uma pessoa, além de sua esposa, 8 anos, mas em nenhum momento esse homem, alguma coisa tocou no coração dele, não é possível. Então é o seguinte, irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que honrar nossa esposa, honrar nosso marido, acabou, não tem conversa, não tem negocinho com outra pessoa não, e acabou. Ah não, porque minha esposa foi o meu marido, isso é um problema seu, um problema meu, sei lá, um problema nosso, com a pessoa que a gente está. A gente vai continuar. Porque Deus ama o casamento, irmãos. E assim vai. Pensa que a nossa vida é isso? Não, o que é filosofia que não presta? É aquela que não é segundo Cristo. O que é uma coisa vã, uma coisa inútil no mundo? Aquilo que não é segundo Cristo. É isso que a gente tem que pensar na nossa vida. Na hora da gente ser o empregado correto, certo? Na hora da gente fazer nossos negócios, da gente ser o bom vizinho, é nisso que a gente tem que pensar, o que Cristo gosta? Porque aquele negócio, eu não sei se acontece na vida, você tem algum vizinho que põe som alto? Alguém que sofre desse problema? Ninguém, né? Aí o que eu vou fazer? Vou comprar um som maior ainda, vou pôr o grupo de louvor da nossa igreja cantando. Vou fazer isso?
bonito hoje, hein? Vou colocar já que vou comprar um maior, vai todo mundo da minha rua vai ouvir agora música de crente. É isso que eu vou fazer? Aí o cara vem com aquele carro. Eu não sei se vocês já viram isso na vida de vocês. Um carro, o cara levanta o capô, o porta-mala dele não é um porta-mala. E põe um som, pá, bem altão. Eu tenho que ouvir a pessoa. O que eu vou fazer? Encostar o carro lá do lado dele e pôr louvores. Também fazer um porta-mala daquele. Você entende isso aqui? E assim que a gente vai tratar as coisas? Então, o que são coisas inúteis? É aquilo que não é segundo Cristo. E aí, irmãos, a gente vai para o verso 9. E aí a gente vai agora diretamente para a pessoa do Senhor Jesus de novo. E isso é muito bom. Porque é bom a gente relembrar o que Cristo é bom a gente relembrar a vontade de Deus para Cristo. E é bom a gente também esclarecer algumas coisas. Então, a gente vai ler agora versos 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porque é nele, está vendo? Ó? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, por que a gente olha para Cristo? Por causa disso aqui, ó. Por que a gente quer andar em Cristo? Por causa disso aqui. E olhe só, não é a primeira vez que Paulo fala disso. Eu vou ler aqui o verso 18 do capítulo 1, a gente já leu, vou ler, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Primeiro o verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Verso 18 do capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então você percebe que esse homem está repetindo isso daqui, e a Bíblia fala dessas coisas, mas Paulo está tratando isso daqui de uma forma diferente, porque ele quer que os colossenses, ele quer que a gente nunca esqueça do porquê a gente anda em Cristo. Ele não quer que a gente esqueça que a gente tem que tomar cuidado em fazer coisas que não é do agrado de Cristo, que não é segundo Cristo. A gente não deve fazer essas coisas. A gente não pode tomar determinadas decisões, porque em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, se Ele lembra que Ele é a imagem de Deus? Se Ele é isso, Ele expressa quem é Deus. Então é assim, se você, só rapidinho, para você que é um matemático, quando você ouve, quando você vê uma expressão, você sabe simplesmente o que é aquilo é uma linguagem. Então, vou falar uma expressão bem facinho aqui, ó. AX mais B é igual a Y. Pronto. Fácil ou não é? AX mais B é igual a Y. Fácil ou difícil? Não, AX mais B é igual a Y. O que é isso? Não precisa falar, não tem problema. É uma reta, pronto. Neil, como assim? É uma reta. Quando você colocar os pontos lá, vai dar uma reta. Não tem como dar outra coisa que não seja uma reta. O matemático sabe disso, é uma expressão matemática. Aí você fala, não, mas eu não sou matemático. Excelente. Então você precisa de uma figura, por exemplo. Então, Da Vinci faz a Mona Lisa. Certo? Aí eu não consigo interpretar aquilo. Porque eu consigo interpretar AX mais B igual a Y. Mas tem uma pessoa que fala o que é aquilo. Pronto. Expressou alguma coisa. Ótimo. Vou fazer uma pergunta para você, Marola. Você olhou para mim. Você sabe se eu estou bravo ou não? Ah, sabe? Está vendo? Porque tem a expressão.
Quando decai o semblante, você sabe que eu estou bravo. E quando eu estou feliz? Ela sabe também. Porque a gente expressa. Em Cristo habita corporalmente toda a divindade. Sabe por que Paulo fala isso? Porque um dia o Senhor Jesus deixou toda a sua glória. Ele não ficou lá no céu, mas Ele deixa toda a sua glória. E Ele vem até nós como homem. E Ele ensina para a gente o que é que Deus quer que a gente faça. Então, nele habita corporalmente, também tem a ideia de templo. E se nele habita corporalmente toda a divindade, e hoje em dia, presta atenção, vou fazer a pergunta para você, Mandoca, está vendo isso aqui, Isso aqui, todo esse prédio, é igreja ou não? Diga não. Isso, não é igreja. Isso aqui é um prédio, certo? A gente pode se reunir em outro lugar? Diga sim, isso. Pode, porque isso aqui é um prédio. Onde é o templo? Aqui. No Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento tinha um lugar, o templo. Todo mundo ia lá. Se em Cristo habita corporalmente toda a divindade, e hoje eu como templo do Espírito Santo, e porque o Espírito Santo habita em mim, o Pai e o Filho também habitam. Então preste atenção no que Paulo está dizendo. Nele habita corporalmente toda a divindade. Verso 10, e estais perfeitos nele. Você, por acaso, passa pela sua cabeça que você é perfeito em alguma coisa? Mas só que quando eu olho a minha condição diante de Cristo, eu posso perceber a minha perfeição e as possibilidades que eu tenho de ser uma nova pessoa diariamente. E aí, vamos lá, andar em Cristo, ter certeza de estar enraizado e edificado nele, confirmado na fé, entendeu? Não ser enganado de vãs sutilezas ou filosofias que não são segundo Cristo. Eu posso ter convicção dessas coisas, e eu posso também ficar admirado quando alguém que anda ao meu lado está nessa situação. Não na questão de julgá-lo, porque, claro, que a gente, no sentido da gente fazer avaliações, a gente julga, mas a gente não deve julgar como juiz, dando sentenças para as pessoas. Irmãos, todas as vezes que eu e você, a gente avalia qualquer coisa, a gente está julgando, tá? Vamos imaginar, a mensagem foi ruim, pronto, julgou, tá bom, tudo bem? Então, não pense dessa forma, não pense dessa forma. A questão é que quando você quer julgar, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem que fazer o quê? Tirar a trave do seu, é isso, tá? Então agora vamos voltar para cá. Então, você tem essa possibilidade de ser uma nova pessoa, diariamente, e tudo mudar, e mudar, e mudar, e mudar. Porque Ele te fez isso. E aí, olha só, estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Muito bem, isso aqui é super importante para nós. Eu falei para vocês sobre o mundo espiritual, tá? A gente não pode ter dúvida que ele existe. A gente viu isso lá em Efésios, lemos hoje. Deixe-me ver aqui, verso 16 do capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Irmãos, existe mundo espiritual ou não? Aí você continua lendo comigo aqui, visíveis e invisíveis. Porque eu e você, a gente comunica através do corpo. Então, eu sei que nesse texto aqui, Paulo, rapidinho, daqui a pouco eu volto para cá. Paulo fala, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Não é que o espírito dele estava lá com os colossenses, viu? Por favor, tá? Né? O meu espírito foi até lá. Não é isso. Depois a gente conversa.
apesar que a gente já falou um pouco sobre isso daí, mas só tome cuidado, existe um mundo espiritual. Então, olha só, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, mas preste atenção, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 10 do capítulo 2, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. Então, existe o mundo espiritual. Existem os governos e os líderes espirituais. E é claro que a gente sabe que um texto como esse está falando da parte maligna, da parte má. Mas mesmo sobre eles, Cristo reina. Mesmo sobre eles, Cristo é o governador. Mesmo sobre eles, Cristo é o rei. Ele é o dominador de tudo isso daqui. Ele, está vendo o que a Bíblia está falando aqui? Estais perfeitos nele, verso 10, que é a cabeça. A cabeça está na parte superior. É isso que Cristo é, em relação a todas as coisas. Então eu quero dizer a você, não importe se é coisas desse mundo, coisas acontecendo nesse mundo, porque esse mundo é cheio de pecado mesmo, as coisas acontecerão. Se é coisa da gente mesmo, de tristeza, de coisa da nossa mente, não importa, Cristo domina todas as coisas. Confie nele e vá firme para o céu. Confie em Cristo e vá firme para o céu. Veja agora, verso 10, e agora, vamos lá. Daqui a pouco eu tenho que parar, mas aí não tem nenhum problema. A gente continua em outra oportunidade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e toda a potestade, no qual também estais circuncidados. E eu preciso parar aqui. Então vamos lá. Circuncisão é uma marca que o homem judeu carrega no seu próprio corpo. É uma marca. Então, ele está marcado. Então, por exemplo, agora, você fala, mas como é que eu vou saber se ele é circuncidado ou não? Bom, já está de roupa, né? Você não pode esquecer que, por exemplo, em banhos públicos, porque antes nem todo mundo tinha banheiro. Então, primeiro século, ia tomar banho público. Os homens entravam para tomar o banho público. Um romano sabia se a pessoa que entrou era uma pessoa, era um homem judeu ou não. Porque carrega uma marca no seu corpo. Muito bem. Então é o seguinte, a circuncisão é uma marca que carrega no corpo e é algo que é uma aliança com o povo judeu mesmo. Esta aliança está na lei, porém ela é antes da lei. Lembrando que Abraão circuncida seus filhos, tá? Lembrando disso, ótimo. Nós também temos essa marca, mas olhe só o texto. É importante isso daqui, porque a circuncisão é algo importante? Sim, mas existe uma circuncisão mais importante, porque, por exemplo, eu não circuncidei o meu filho, e nem você circuncidou o seu, porque não existe uma ordem no Novo Testamento para que os homens da igreja sejam circuncidados, mas só que existe algo no Novo Testamento, dizendo que todas as pessoas salvas em Cristo Jesus foram circuncidadas em seu coração. Verso 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Então, existe um rito que não foi feito em nós, mas de qualquer forma, Cristo diz, foi feito em todos. Quando a gente vai para o próximo versículo, continua um outro rito. E, por exemplo, hoje, nós apresentamos a Poliana aqui. Lembra, hoje pela manhã? Estavam aqui de manhã? Tinha uma parte da igreja que estava aqui. A gente apresentou a Poliana, né? Por que a gente não batizou a Poliana? Porque nós, batistas, nós usamos um tanque. Então está aqui, ó, os visitantes, aqui, isso aqui é um tanque. Então, no dia do batismo, a gente tira essa tampa, enche essa piscina de água, e a gente chama esse lugar de batistério.
Então a gente batiza pessoas. Então, essa é a ideia do batista. Porque a gente crê que para alguém ser batizado, ela precisa reconhecer que é pecadora, reconhecer que existe a necessidade de Cristo na sua vida, e ao reconhecer isso, querer obedecer, aí sim uma ordem de Cristo ser batizado. Legal, né? Mas só que para alguns, entrar aqui foi só um banho. Rito também. O que a gente espera de todas as pessoas que estão aqui? Que isso daqui simbolize o que está escrito aqui em Colossenses. Que um dia, então, vamos imaginar, eu batizei o Tarso, eu tinha que pôr a mão aqui no Tarso. Lembra desse dia, irmãos? Aí o Tarso desce. Desceu, subiu. Vamos lá para o texto? Verso 12, então, verso 11. No qual também estáis circuncidados, primeiro rito, tá? Com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo. Oh Deus eterno. Que símbolo bonito, né, o batismo? Sepultamento. Hein? Não é lindo isso aqui? Sepultados com Ele no batismo. Olha, quando você estiver pensando em alguma coisa assim, que está machucando o seu coração em relação ao seu relacionamento com Cristo, com Deus, você lembrar, já pensou? Eu fui sepultado um dia contigo, Senhor. É lindo isso aqui, irmãos. Só que é o seguinte, né? Lembra do exemplo? A gente vem, deita a pessoa fica lá debaixo d'água? Não. Não, ela morre literalmente. Não, é um símbolo, é um ritual. Claro que é uma ordenança de Cristo o batismo, mas ela não fica lá. Aí de repente ela surge novamente. Verso 12: sepultados com Ele no batismo, e nele também ressuscitastes. Está vendo? Esse é o símbolo do crente. O crente precisa morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Esse é o crente, o verdadeiro cristão, não cristão nominal. Esse país está cheio de cristão nominal, irmãos. Está cheio. Aí de vez em quando eu olho as estatísticas, tem tantos cristãos no país, sei lá, 85%. Eu fico procurando eles na minha sala de aula. Aí depois fica falando dos evangélicos também, que é um montão. Metade do país é evangélico. Mentira, irmãos. Diz que é evangélico. Imagina. Você acha que alguém que segue o evangelho tem essa vida aí? Só você olhar na sua rua, metade é crente. Segue o evangelho, metade da... Pense na rua que você mora. Porque se a estatística é essa, pense na rua que você mora. Metade daquele povo é crente. Só olha o comportamento deles. Olha as músicas que eles ouvem. Olha o que eles fazem com os vizinhos. Desse povo que está aí dirigindo, você que dirige, metade dele é crente? Oh, louvado seja Deus, me fechou. Hein? É isso? Metade desse povo? Ah, duvido. Duvido. Pense em outra coisa, o povo que estaciona os carros por aí, eles respeitam a vaga de idoso. Se eu ver um crente, eu não quero ver isso na minha vida, um crente que eu conheça, se ele estacionar na vaga do idoso, eu pego ele. Uma vez eu peguei um professor, dava aula comigo, eu falei, é aí que se estaciona? Tá errado, não é mais rapidinho, tá vendo? Professor, uma vergonha, aquilo é uma vergonha. Tá vendo? É isso que eu digo, vergonha. Pronto, falei. Então, não é lindo isso daqui, irmãos? Essa ideia de sepultado com Ele no batismo e também ressuscitado com Ele. Agora vamos ler o verso 12 do jeito que ele é. Daqui a pouquinho eu já paro, para a gente não ir muito, porque como eu estou pregando positivamente, eu posso parar a hora que eu quiser, né? Então vamos lá, eu queria ir até o verso 15, mas eu ainda estou no verso 12, e eu então não vou prender os irmãos não, tá?
Tudo bem? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, veja, irmãos, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora eu preciso falar com vocês aqui. Primeira coisa que, quem ressuscitou Cristo, a gente pergunta, né? Quem ressuscitou Cristo? Irmãos, quando a gente pega os textos separados, a obra, por exemplo, da ressurreição, e eu sempre vou falar isso, todas as vezes que eu passar pelo texto, eu vou falar isso para vocês. A gente olha para esse texto, quem foi o responsável pela ressurreição de Cristo? Olha para esse texto aqui, quem foi? Deus, está vendo? Paulo tem um objetivo aqui. Então, Deus foi o responsável. Mas, e Cristo? Ressuscita pelo seu próprio poder ou não? Claro, opa! É o Senhor Jesus. Então, é uma obra da Trindade a ressurreição. Diferentemente, por exemplo, da obra da cruz. Quem morre na cruz é o Espírito Santo? Não, é o Deus Filho. É Cristo. Quem morre na cruz é o Deus Pai? Não, é o Filho. Vamos lá. Quando a gente vai orar, a gente ora ao Espírito Santo. Ó, Santo Espírito, a gente faz isso. A gente ora ao Pai, porque foi assim que Cristo mandou a gente orar. A gente ora a Jesus. Como é que a gente vai orar a Jesus em nome de Jesus? Eu aguento isso aí. Eu não aguento. Não aguento essas coisas. Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Não dá. Não dá. Você vai me perdoar, eu respeito, mas tem coisa que não dá. Bom, olhando para cá, está vendo? A obra é de Deus, mas Paulo tem um objetivo aqui. Por quê? Porque ele quer te ensinar uma coisa muito importante. Preste atenção no verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus. Mas que poder é esse? Aí ele pega e conclui: o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então é nesse poder que você tem fé. Agora veja bem, você tem fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Amém ou não? Eu não gosto de falar amém, sim ou não? Certo? Fala amém quem quiser. Pelo menos 2 amém ganhei. Bom, é o mesmo poder. Significa que Deus fará a minha vontade? Opa, cuidado. Está vendo? Porque é o seguinte, se o Deus Pai, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, disse não para ele no monte do Getsemane, ele pode dizer não para mim também. Então é assim, eu vou crer nesse poder. Vou crer nesse poder. Mas eu nunca vou falar para Deus porque eu. Senhor, por que eu? Não, eu vou olhar para Deus e falar assim: Senhor, por que não eu? Então, já que estou passando por isso, vou andar em Cristo. Já que a minha vida foi direcionada dessa forma, estarei enraizado e edificado. Eu não vou me desviar. Por quê? Porque aqui a gente tem o texto dizendo: cuidado, tome cuidado. E a gente deve fazer tudo o que Cristo manda, porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que os homens estão falando, o que o mundo está falando. E a gente faz tudo em Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude, e é por causa dele que nós somos perfeitos. E aí, irmãos, a gente continua nas próximas semanas, em algum domingo à noite, a partir do verso 12. Mas que Deus, a partir do verso 13, desculpa, eu vou ter que ir no 11 do 12 de novo, mas que Deus te abençoe muito, que no ano de 2026, eu, você, essa igreja, nossos visitantes são bem-vindos. Estou vendo mais uma pessoa nos visitando ali, alguns já estão vindo. Que Deus nos ajude a estar enraizado e edificado em Cristo, porque é nele que habita tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está em Cristo. Então, o que eu preciso na minha vida? Eu preciso do Evangelho que um dia eu recebi, quando eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Baixa tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo teu povo reunido, obrigado pelos visitantes que estão conosco, Pai Santo, obrigado por aqueles que têm vindo outras vezes. Ajude a cada um de nós a entender a tua palavra.
Que o texto pregado hoje fale aos nossos corações e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado na vida de todos nós. Traga aqueles que estão longe de volta, ó Pai, e abençoa a Igreja Batista de Vila São José. Clamamos pelo pastor Viana, que está em viagem, que ele retorne em paz, para que nós possamos trabalhar juntos, ó Pai, nesse ano de 2026, e que essa igreja, ó Senhor, continue sendo bênção na vida de todos aqueles que têm se chegado até ela. Abençoe nossos missionários, abençoe, ó Pai, também os trabalhos na comunidade, no Jardim das Fontes, ó Pai, o trabalho entre as crianças, os adolescentes, os jovens, homens e mulheres dessa igreja. Clamamos que o Senhor também nos guie, ó Pai, nos ministérios, e que nós possamos fazer a Tua vontade, aqui na igreja, nos nossos lares e na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.